Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma tradução de profecia do canal Sonhos e Profecias do meu amado Jesus com a irmã Vicky Parnell. O título do vídeo é Visões do Fim dos Tempos, com uma palavra a seguir. A data é 29/6/2024. Visão de terremoto e tsunami. Continuo vendo a terra se abrir. É um terremoto enorme, massivo, à medida que a terra treme. É uma reação em cadeia. O chão desmorona. Eles foram avisados, Senhor. Vejo tsunamis grandes, grandes ondas, destruição e devastação em todos os lugares. Eles foram avisados, ó Deus. Eles foram avisados que isso iria acontecer. Não se prepararam, não se arrependeram, não se voltaram para Deus. Agora se foram. Eu sei, por ter visto antes do terremoto. É aquele que divide a América e o maior tsunami atinge sua costa leste. Outra visão, absinto. Eu vejo o absinto. Já vi o antes. Está chegando, não é Jesus? Está arremessando rápido. Palavra. As águas ficarão amargas, filha. As águas, 1/3 se tornará amargo. Não poderão beber estas águas, exceto meus filhos, quando eu a purifico para eles. Nenhum peixe poderá viver. Nenhum animal poderá beber. Vai ter mau cheiro e a presença da morte e do reino de Satanás. O reino marinho achará desagradável viver em tal confusão. Está escrito na palavra, mas muitos discutem e brigam. É desta vez? É esta hora ou é aquela hora? Povo da terra, os habitantes ajoelham-se e me buscam pela verdade. Seu Deus e Salvador, Senhor e Redentor. Eu vou te revelar a verdade. Eu não te disse que repentinamente vou chamar? Ore e peça e você encontrará. Você não pediu porque você não quer saber a verdade. A verdade é que você está vivendo o tempo do fim. A verdade é que eu estou prestes a dividir os céus e que você verá quando acontecer. Ficará olhando com horror e pasmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Te avisei e te contei sobre isso. Está escrito. Está escrito. Não há desculpa para que você não veja a minha verdade. Vocês foram todos avisados. Você tem pouco tempo para adquirir uma cópia física que foi fornecida para o seu mundo da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus em todas as suas multiformas. Procure agora antes que seja tarde demais. Procure agora, pois avisei, através do profeta Amós 8, que haveria fome da palavra. A hora é agora. Ele vem em 3 ondas. A fome passa, ensinamentos errados, enganos e mentiras, doutrinas de demônios e heresias. A segunda vem através de erros de tradução e coisas que podem mudar e modificar o sentido da palavra. Isso é porque você deveria saber sobre isso. Você foi chamado para isso, para procurar e pesquisar. Eu sou a palavra. Você me ama porque não me busca, porque você não está lendo, porque você não está pesquisando, porque você se apaixona pelo mundo. Número 3. Minha palavra será removida e haverá um outro formato ilegível. Minhas cópias impressas, a Bíblia que você segura e ama, serão removidas. Serão chamadas de ódio, discurso de ódio, e se tornarão ilegais. Serão queimadas, recolhidas, e será encarado como um meio para aprisionar aqueles que a tiverem. Você será entregue por familiares e amigos, denunciado por colegas de trabalho que se ofendem com tudo. Não está escrito em minha palavra
Como você sabe? Você não lê? Filhos, vocês não leem minha palavra, nem a estudam. Porque se você fez e procurou, você saberia da minha verdade. Eu castigo aqueles que amo e chamo de meus. Eu repreendo aqueles que amo para corrigi-los dos seus erros, para que eles tenham a chance, por sua escolha, de entrar no céu ou não. Só há um caminho, e eu sou o portão. Você não pode entrar de outra forma senão por mim, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Paguei o preço pela humanidade ser salva. Eu suportei dores e tristezas de cada homem e mulher nesta terra que criei por amor. Você não pode ir ao meu Pai se não for por mim. Não há outro caminho. Qualquer um que fale é o diabo, seu pai. Meus filhos estão se comprometendo e aceitando o pecado com medo de falar e chamar o pecado pelo que ele é. Eu morri para poder livrá-lo do pecado. Não abrace o pecado, não tolere-o. Ame o pecador, mas odeie o pecado. Você foi chamado para avisar. Você é chamado para chamar o pecado de pecado, para falar do meu dom da salvação, para chamar e levar as pessoas ao arrependimento. Como eles podem saber e se arrepender? Como eles podem saber que precisam de um Salvador se você não lhes contar sobre seus pecados? Filhos, vocês erram em seus caminhos e pensamentos. Comprometem a si mesmos e aos seus a caminharem comigo, com seus pensamentos poluídos. Tire o pecado da sua vida, para que possa usá-lo para alcançar um perdido. E que você seja a luz, onde foi chamado a ser. Ouça-me agora. Você tem poucos dias e você está o desperdiçando. Filho, eu trabalhei pelos perdidos. Trabalhei pelos rebeldes e teimosos, que se autodenominam meus. São aqueles que declaram que amam, que me amam, mas não tanto quanto amam o mundo. Eles adoram a frequência à igreja, as reuniões sociais, cantar louvores com corações sentidos, com lábios fingidos e corações inconstantes. Eu vejo tudo isso me fazer querer vomitá-los pela boca. Eu os avisei que farei isso se eles não se arrependerem e se tornarem as luzes que eu chamei para serem. Avise-os, filha. Avise-os agora. Esta é a última chance, porque eu estou chegando. E eles saberão que a escolha deles. Eu repetidamente avisei. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as ensinei, dei-lhes a minha palavra para discernir. Então, eles têm que mudar. Mas eles não querem mudar. Filha, você os avisa, até que eu diga para você não avisar mais. Passagem bíblica que o Senhor passou para ela, Jeremias, capítulo 51, a partir do versículo 42, que diz assim: O mar se levantará sobre a Babilônia, as suas ondas agitadas a cobrirão. As suas cidades serão arrasadas, tornando-se uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Jeremias 51, 55. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas. O rugir das suas vozes ressoará. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 7. O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. Apocalipse 6, versículo 12. Vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra.
Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Estão chegando dias, declara o Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Apocalipse 8, versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela que queimava como tocha caiu do céu sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Um terço das águas tornou-se amargo, e muitos morreram por causa das águas, pois se tornaram amargas. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 20. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre desta culpa. Hebreus 10, 26. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelos depoimentos de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e também o Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Tiago 4, versículo 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras, não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Então é isso, querido. Nós finalizamos por aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo.